Abençoados. Muito obrigada, gente. Oi, gente, boa noite. O Senhor nos acrescenta uma porção, amém? Eu creio muito nisso. Que para cada dia há uma porção. A gente, em comunhão com o Senhor, no nosso dia a dia, Ele vai nos acrescentando porções para aquele dia. O próprio Senhor nos explicou isso, né? Cada dia basta o seu próprio mal. E eu creio que hoje o Senhor separou para nos acrescentar uma porção, porque o que Gabizinha falou, o Senhor já tinha meio que trabalhado algumas coisas, né, para trazer aqui essa noite. E o que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né, que o Senhor realmente me instigou a pensar, a meditar, a refletir sobre isso, é sobre sinalizações. Dá um exemplo que eu passei, eu acho que ontem, foi antes de ontem. Eu estava andando com os meus cachorros perto do meu bairro e tinha uma encruzilhada. E assim, a rua principal estava vindo vários carros, era 7 horas da manhã, então um horário de pico. Muita gente saindo para o trabalho, para suas escolas. E aí veio um carro que não era a via principal, né? Assim, a que tem a predileção. Então, e a pessoa que estava vindo, ela estava vindo rápido. Eu só parei, eu não tinha o que fazer, né? Eu parei, respirei, eu segurei o cachorro e eu disse, Jesus. E aí, ela deu uma freada brusca, os outros carros passaram e o Senhor começou a tratar sobre aquilo dentro de mim, sobre sinalizações. O Senhor nos dá sinalizações. O Senhor é um Deus comunicativo e Ele é um Deus presente, né? É engraçado que tudo que o Senhor fez desde o início até os dias de hoje, até o porvir, Ele sempre esteve presente. Eu digo que o Senhor é um Deus de trincheiras, né? Se você for pegar lá guerra mesmo, as trincheiras, que eram aqueles buracos onde eles ficavam para se proteger, acho que na Primeira Guerra Mundial tinha essas guerras de trincheiras. Então tinha um exército aqui e o exército de lá, e eles cavavam um local profundo onde eles ficavam brigando, levantavam, atiravam e ficavam naquela... E tudo era feito ali naquelas trincheiras. E se você for estudar, as pessoas que estavam junto naquelas trincheiras, elas desenvolveram um relacionamento incrível, de dependência, segurança. Um confiava no outro. E o Senhor disse para mim, eu sou um Deus de trincheiras. Quando você está em uma guerra, em uma provação, eu sou o Deus que está com você lá. Eu habito dentro de você. Eu sou um Deus acessível. Eu não sou um Deus de longe, eu sou um Deus de perto. E o Senhor, Ele realmente, Ele vai trazendo sabedoria para a gente no dia a dia. Porque como bem Gabi disse, nós estamos aqui, nós somos espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. Amém? E vivemos em um reino caído, um mundo caído, mas estamos batalhando pelo reino espiritual, o reino do Senhor. Temos um propósito. Seja você dona de casa, seja você um engenheiro, seja você uma diarista, seja você quem for, uma mãe, você tem um propósito. A palavra do Senhor, testemunhando sobre Davi, disse que Davi serviu a sua geração segundo a intenção e o propósito do Senhor. Então coloque o seu nome nesse versículo e diga, eu vou servir a minha geração segundo o propósito e o intento do Senhor para a minha vida. Seja como um pastor, seja como um músico, seja como um diácono, seja dentro ou fora.
Porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra do Senhor não diz que as portas o inferno, não, as portas da igreja não ia deixar de resistir ao inferno. Não, ela disse as portas do inferno, ou seja, é lá fora. A gente se alimenta aqui para viver lá. A gente vive reino lá fora. E é no dia a dia mesmo, irmãos. Quando a gente acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para arrumar as crianças, para arrumar a casa, para desenvolver ali alguma coisa no seu trabalho. Seja o seu trabalho qual for. O Senhor, Ele está com você. Do deitar ao levantar. Em todo o tempo, tomando banho, lavando uma louça, arrumando uma casa, dirigindo no trânsito. E o Senhor, Ele sinaliza, Ele sempre sinaliza. É incrível. É incrível. Eu costumo dizer que o Senhor, Ele não gosta que os seus servos sejam surpreendidos, não pelas coisas dele, mas por outras coisas, porque Ele se antecipa. O Senhor, Ele se antecipa, Ele diz pra gente, se a gente estiver com os ouvidos atentos. Ele sempre diz pra gente o que vai acontecer. Ele sempre se antecipa. É incrível. E Ele nos dá a sabedoria para passar por aquilo. Seja um tempo de bonança ou seja um tempo de provação. Ele sempre vai nos dar sabedoria. Então o Senhor, Ele vai através do testemunho interior, o Espírito Santo testificando com o nosso espírito, sinalizando. Uma vez eu estava saindo de casa, ia visitar um amigo meu, e aí eu acho que eu estava com uma bermuda quente, morava em Maceió, cidade praiana, lá o quente é quente mesmo, aqui é quente, mas lá é mais quente, mais quente. E eu ia embora, né? Lá ia resolver alguma coisa. E aí, quando eu saindo, e o Senhor, bota uma calça. E eu, um calor desse. Bota uma calça. Não é uma calça simples de tecido, não. Bota uma calça jeans. Aquela calça que você tem, que é grossa. E eu, Senhor, num calor desse, 3 horas da tarde, o Senhor está me botando para botar uma calça jeans daquele. Vá, bota a calça. Eu saí de casa, eu voltei, eu digo, vou botar a calça. Botei a calça. Digo, será que isso não é coisa da minha cabeça? Mas o Espírito estava ali, sinalizando. Fui para casa do meu amigo. Cheguei lá, em vez dele me receber como ele me recebia sempre pelo portão da frente, ele me recebeu lá por trás. Estava acontecendo alguma coisa lá na frente que não deu para mim entrar. E aí ele tinha cachorros. Só que esses cachorros estavam atrás de um muro desse tamanho, irmãos. O muro era maior do que eu. Eu tenho 1,5 m. Dá pra ter uma ideia, né? Então, o muro era maior do que eu. E aí, o cachorro dele, acho que era muito atlético, conseguiu pular aquele muro. Ele nunca tinha me visto, nunca tinha sentido meu cheiro. Então, ele estranhou. Ele não costumava estranhar, mas ele estranhou. Ele pulou e ele se agarrou. O meu amigo só foi lá dentro pegar uma água. Mas ele se agarrou de um jeito na minha perna que eu não tive nem reação. Quando ele viu, aí pegou o cachorro, tirou. Mas eu fiquei tão em choque. E aí me veio o Espírito. Lembra que eu falei para você botar a calça? Então, o estrago foi bem menor. Foi muito menor. O Senhor podia ter me dito para não ir? Podia. Mas tinha alguma coisa que eu tinha que resolver. Então, Ele diminuiu aquele estrago. E o Senhor, Ele faz isso com a gente. Ele sempre nos sinaliza. E Ele sempre nos dá sabedoria para passar por aquela situação. E às vezes Deus incomoda mesmo. Às vezes Deus incomoda, irmãos. E às vezes Ele fala rápido o que Ele quer dizer. Mas às vezes Ele incomoda e Ele demora a falar. Ele faz a gente ali, ó, como se estivesse marinando. Como se Ele quisesse dizer algo tão profundo, tão... Nós somos seres eternos. E o que Ele está construindo em nós são estruturas eternas.
Então, para você passar por coisas que você vai precisar passar no reino espiritual, para você dar essa boa palavra alcançado, você precisa ser fundamentado, alicerçado, fortificado. Tudo que Gabi falou, as provações elas vão fazer isso. Só que o Senhor ele vai te dar sabedoria para passar por aquilo. E às vezes é uma coisa mais demorada. Uma coisa que pode levar 1, 2, 3 meses. O eterno não se apressa. Ninguém pode apressar. O Senhor não se move pelo nosso relógio. E às vezes Deus fica conversando com a gente, coisas. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo bem prático. Pais, acho que vão se identificar. Mas eu acho que isso serve para relacionamento, amizade, muita coisa. Às vezes você de fora, e eu vou falar de pais porque pais geralmente têm mais experiência e passam mais por isso. Tá de fora da situação, tá vendo o filho passando por algo específico e você sabe que ele precisa de uma lição sobre aquele determinado assunto. O que o pai faz? O pai ele vai primeiro entender o que está acontecendo. Ele vê, entende, compreende e pensa: eu vou precisar sentar com fulano e conversar com ele. Então ele vai planejar. Ele tira um tempo e um local específico. Filho, vem cá, vamos tomar um café. Ele adequa a mensagem que ele quer passar, porque dependendo da idade, você vai ter que adequar a linguagem. Nem sempre o seu ouvinte vai estar preparado para a profundidade daquilo que você quer dizer a ele. Então, às vezes, um pai ele vai preparando, vai usando de metáfora, de tudo que ele tiver ali à disposição dele, ele vai usar para preparar o filho a entender aquela mensagem. Porque ele quer se fazer entendido para que o filho possa passar por aquela determinada situação e ter a lição aprendida. Então, ele vai, prepara o ambiente, prepara o local, prepara o tempo, adequa a mensagem, separa, chama o filho para perto e conversa. E se não for suficiente, ele vai repetir o processo. Talvez até com uma outra adequação de linguagem, de uma outra forma, para que aquele filho entenda. Quantos pais aqui se identificaram? Acho que isso é bem claro, bem, né? Principalmente criança, para ensinar sobre um orgulho, sobre um brinquedo quebrado, não quer dividir. E aí você vai pensar: Jesus, vamos lá. Como é que eu vou ensinar essa criança essa lição? Porque você tem que ensinar. Isso vai livrar ele lá na frente. Isso vai fundamentar o caminho dele, para que lá na frente ele não colha frutos ruins. Da mesma forma o Senhor faz com a gente. Da mesma forma. Ele entende, ele vê, ele sabe que tem que chamar, ele chama num tempo e num local específico. Ele adequa a mensagem. Por isso que Jesus usava muito de parábola. Por isso que os profetas, quando iam profetizar para o povo, falavam muito sobre a agricultura, sobre as coisas do dia a dia daquele povo, que era para aquele povo entender. Porque o Senhor, Ele quer se fazer entendido. O Senhor é um Deus de mistério, de grandeza, de sabedoria. Mas Ele quer se fazer entendido. Na tua linguagem, no teu entendimento, até aquilo que tu alcançou. Ele vai se revelar conforme você consegue entender. E se precisar mais, Ele vai te trabalhar até você chegar lá naquele patamar. Porque existe um propósito na sua vida. E Ele é um Deus presente que está com você, que quer te livrar, que quer te sinalizar, que quer dizer: ei, por aqui, não é por aí não. Rememorem aí tantas e quantas coisas vocês já passaram, que o Espírito Santo, Ele foi, incomodou até você perceber: não, isso não é para mim. Mesmo que parecesse ser, tá tudo bem, tá tudo correto, tá tudo ok. Mas às vezes não é aquilo que o Senhor tem. E isso é testemunho interior. É intimidade com Deus. É no lavar da louça, arrumando a casa, dobrando roupa,
caminhando. Eu conseguia, o Senhor tirava muito assim comigo no trajeto. Eu ia para a universidade a pé e eu ia andando, a pé andando. Ia para a universidade andando, que era bem pertinho da minha casa. Então eram uns 4 quarteirões. E nesse caminho, quase todos os dias, o Senhor me ensinava. Estava lá, me ensinando. Sabe aquela situação? Então, você vai fazer isso daqui. Certo. E isso daqui, isso daqui. Principalmente porque eu fiz psicologia. Psicologia, irmãos, E na minha classe não tinha muito cristão, não. E os meus professores também não eram muito adeptos ao cristianismo, nem a religiões. Ele não era adepto a nada, era ateu. Então, foi bem difícil mesmo. Então, eu precisava ter bem firmada a minha fé. Era coisa do meu dia a dia, não era coisa que, eu vou ler a Bíblia, porque... Não, gente. Era para o meu dia a dia. Porque toda vez que eu entrava lá, confrontava a minha fé de uma forma que eu precisava ter resposta. Eu precisava saber como responder aquilo. Às vezes a gente tem aquela noção, não vamos ensinar coisas profundas, teológicas para os jovens, não. Não, ensina não, bota ele lá em humanas, para ver o tanto de filosofia que vai entrar na cabeça desses meninos. Como é que eles vão combater isso se eles não tiverem intimidade com Deus? Se eles não tiverem conhecimento da palavra, não tiverem vida de oração, de jejum, de prática espiritual? Precisa. É assim, junto, andando, junto. E às vezes é a gente que não se deixa ouvir, porque ele sempre está falando. Às vezes é os nossos ouvidos que não estão sensíveis o suficiente ou inclinados o suficiente para aprender. Porque o Senhor, Jesus, ele era um mestre, gente. E o Senhor, a gente sabe que o Senhor, ele foi ungido. O ministério de Jesus Cristo na terra foi ungido pelo próprio Espírito Santo, desde o nascimento dele. Batismo no Espírito, onde o Senhor derramou e capacitou ele, habilitou ele para toda boa obra. Ele mesmo fala que o Espírito do Senhor estava sobre mim e me ungiu para curar, pregar, libertar. E pelo poder do Espírito, Jesus expulsava os demônios. Atos diz, e Jesus, pelo poder do Espírito, ia por toda parte fazendo bem, curando, libertando, expulsando demônios. Jesus andava com o Espírito. Ele é o nosso exemplo central. E não é algo difícil. Porque às vezes a gente acha que é algo difícil. Não é. Que é algo que não está acessível. Está acessível. Ele quer se fazer entendido. Ele quer se fazer ouvido. Esse é o desejo do coração dele. Tudo que o Senhor fez foi para restaurar a comunhão. Tudo que o Senhor fez. Tudo. Cada gota de sangue. Cada profeta, cada juiz. Tudo que ele fez. Foi para ter comunhão. Comigo e com você. E a gente já vive hoje a vida eterna. A vida eterna não é quando esse corpo morrer ou ele voltar. Não. A vida eterna começa quando a gente nasce de novo. A verdadeira vida eterna é conhecê-lo. Você o conhece? Então você já está vivendo eternamente. Você é um espírito. E o Senhor fala através do seu espírito. Ele te testifica, o espírito dele com o nosso espírito. Ele fala pelo testemunho interior. Ele fala pela voz da nossa consciência, que é nascida de novo. E ele fala também audivelmente pelo espírito. Um dia desse, eu trabalho na IC, me chamaram lá no Itaú, porque me indicaram para um cargo bem alto. Primeira coisa foi uma entrevista. Eu subi as escadas, me sentei, um seleto grupo, mais de não sei quantas pessoas, foram escolhidas umas 7 pessoas.
E eu estava lá, me sentei. Quando eu sentei na cadeira, o Espírito falou. E não era, porque aí você distingue a voz da sua consciência com a voz do Espírito. A voz da sua consciência, ela é mansa, ela é suave. A voz do Espírito Santo, ela é cheia de autoridade. Então eu me sentei e eu ouvi. Isso não é para você. Mas, Senhor, parece tão bom. Eu vou ganhar mais e não sei o quê, não sei o quê. Não é para você. E eu sabia no meu espírito que eu ia passar por todo o procedimento, eu ia ser aceita, aprovada, mas não era para mim. Sabe por quê? Eu estava fazendo um rema. E eles queriam que eu ficasse na empresa até as 8 horas da noite. Eu estava terminando o rema. Foi no final do ano passado. Quando me perguntaram a minha disponibilidade de horário, que saiu meu nome lá, que eu passei em tudo, e me perguntaram a minha disponibilidade, eu disse, não posso até esse horário. Eu tenho um horário, porque eu tenho um compromisso. Eu sabia que eu não poderia abrir mão. Mas, Dani, olha o que você vai perder. Gente, nem se compara o que eu ganhei com o que eu perdi. Nem tem comparação. Nem me venha com esse negócio que não me chega nem no ouvido, esse tipo de coisa. Quando o Senhor quiser que Ele abrir portas conforme a vontade dEle, para que eu sirva a Ele, de forma que eu consiga fazer outras coisas, mas servi-lo, sem deixar de servir, de adorá-lo, aí sim. E mesmo assim, mesmo com a aparência, tem que buscar. Tem que saber. Senhor, é da tua vontade? Estou precisando trocar meu filho de escola. Senhor, é da tua vontade? Senhor, eu estou precisando, sei lá, mudar de casa, trocar de carro. São decisões grandes, entre aspas, né? Mas são. Atingem a nossa rotina, atingem o nosso dia a dia. E às vezes a gente pergunta para a mãe, para o pai, para a esposa, para o esposo, para fulano, pergunta no povo, na rua, na fila do pão, e não pergunta para Deus. E o Senhor lá. Oi? Estou aqui. É desse jeito. Às vezes a gente reverte coisas que não deveriam ser revertidas. Ele é o primeiro a ser buscado. Sempre. Em coisas pequenas, em coisas grandes. Eu não estou dizendo que você vai virar um robô, que você não vai fazer nada. Peraí, que eu vou, né? Não, não é isso. Vai ter coisas que você já vai direto perguntar. Vai ter coisas que você, no seu dia a dia, o Senhor vai sinalizar para você. Existem livramentos que o Senhor quer dar para a sua igreja. Livramentos, às vezes, de fardos, de confusão, de embaraçamento. Que Ele quer dar e Ele, filho. Às vezes a gente está tão nativa. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, que não tem um tempo ali de meditação. E às vezes não é nem a leitura da palavra. E eu não estou dizendo que não é para ler não, tá, gente? Calma aí. De sentar e ouvir. Senhor, o que o Senhor está falando? Isso no nosso dia a dia, tirando as coisas espirituais. Por quê, irmãos? Às vezes Deus está com planos grandes para o local onde você mora, onde você trabalha. Às vezes Deus tem um plano grande para Campina Grande, como já foi profetizado várias vezes. E se Ele quiser que você faça o pontapé do avivamento, você está com o ouvido atento para ouvir aquilo que Ele está dizendo para você, que Ele quer falar para você? E os planos dele, porque também tem isso, né? A gente tem os nossos planos, a nossa agenda. A gente chega com a nossa agenda para Deus, ó, Jesus é isso. E aí, Senhor? Aí o Senhor vai e fala, tá, tudo ok. Vai dar os direcionamentos. Mas e a agenda de Deus para a sua vida? Como mãe, como pai, como esposa, como esposo, como um ministro, como um profissional na sua área.
Existem pessoas que foram amplamente afetadas por profissionais guiados pelo Espírito Santo. Amplamente afetadas. Em questão de engenharia, de fome, de tudo, gente. O Senhor, Deus é um Deus de sabedoria. Em Isaías, o Senhor fala que Ele ensina o agricultor a plantar. Ele ensina um médico a fazer cirurgia. Se você faz direito, vai estudar o Pentateuco. Lá tem um monte de princípio bíblico. Eu sei que é voltado para os judeus, tem muita coisa que não é para a gente, mas existem princípios lá que vão te ajudar, que vão te guiar. Arte, arquitetura, fala sobre arqueduto. Salomão, que foi considerado o homem mais sábio, depois de Jesus, que andou na terra, ele trabalhava muito. A rainha de Sabá saiu de lá e não sei, para ver a sabedoria. Peça a Deus e Deus dá sabedoria. E eu vou sabedoria para tudo, gente. A mulher sábia edifica a sua casa com o quê? Com sabedoria. Tudo o Senhor está ali. Eu tenho sabedoria para dar. E para não ficar só nas minhas palavras, em Isaías, e eu queria que vocês abrissem a palavra. Isaías 11, versículo 2. Aqui ele vai falar sobre o reinado de Jesus, né? No caso. E ele vai falar que o Espírito pousa sobre Jesus. Ele diz, repousará... Conseguiram achar? Isaías 11, verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quantas características do Espírito! E esse mesmo Espírito que repousa sobre Jesus é o Espírito que habita em você. Então, o Espírito que habita em você é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Ele te habilita, Ele te capacita. O querer está em nós, porque Ele coloca o querer, mas o efetuar também está em nós, porque o Espírito habita em nós. E Ele nos capacita para efetuar as boas obras. As boas obras que Jesus preparou, que Deus preparou de antemão, para que nós andássemos nela. Para a Gabi, para a Débora, para a Letícia. Deus tem um plano, tem um propósito específico. Senhor, quais são as boas obras? Saia daqui hoje com algumas perguntas, reflita mesmo. Vai remoer, como a palavra do Senhor diz que a vaca, ela rumina a comida. Existe um processo de ruminação para a retirada de nutrientes que ela precisa. Quais são os nutrientes que você precisa, que nós precisamos hoje? Senhor, que sinalizações o Senhor tem para mim? Senhor, onde eu preciso melhorar no meu nível de intimidade, de conhecimento. Senhor, inclina o meu coração e faz os meus ouvidos serem sensíveis. Gabi trouxe um verso que é em Isaías também, Isaías 50, também falando sobre Jesus, e diz assim, Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Isso é falando sobre o próprio Senhor, sobre o próprio Jesus. Mas o Senhor Jesus, Ele é o nosso exemplo. Então Ele te desperta. Quem sabe o Senhor quer te despertar para algumas coisas específicas na sua vida e para atingir outras pessoas. Nós não somos egoístas. Nós estamos aqui para alcançar as pessoas. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na padaria, sei lá, em qualquer lugar. Você é luz, você não foi feito para ficar escondido.
Você foi feito para discipular os teus filhos. Eles são tua herança. Crianças, jovens, são as heranças dos pais. E vocês, jovens, futuros pais, levem isso para o coração de vocês. Treinem os filhos de vocês para serem pequenos cristos, onde eles forem, luz do mundo. Habilitados a ouvir o Espírito, que a casa de vocês seja um local propício para a voz do Espírito Santo. Tanto a casa natural, quanto a sua casa. O santuário do Espírito, que é o seu corpo. Renova, permita-se ser renovado pela palavra do Senhor. Permita que a sua mente seja modificada. Deixa ela enraizar em você. Fundamentar, fortificar. Perseverando, perseverando, perseverando. Até a gente chegar como Paulo e dizer: eu combati o bom combate. Até a gente chegar naquele grande dia e o Senhor dizer: entrem, filhos. Porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava preso, vocês me visitaram na prisão. Quando eu estava doente, vocês foram no hospital. E aí eles perguntam: Senhor, quando foi que nós fizemos isso por ti? E o Senhor responde: quando vocês fizeram aos meus filhos, vocês fizeram a mim. Não vivam a vida de vocês só para vocês. Mudem a mentalidade egoísta do mundo. A gente não pode deixar que o mundo se enraize tão forte na gente que a gente não consegue mais discernir. Deixa o Senhor fazer. Como Ele faz com o vaso, com o oleiro. Se precisar quebrar e refazer o vaso, deixa Ele fazer, irmão. Se permita ser moldado pelo Senhor. Seja flexível. Seja flexível como barro. Senhor, desperta meus ouvidos. Abre os meus ouvidos. E eu não fui rebelde. Eu não me retraí. Eu cumpri cabalmente o meu chamado. Descubra o seu chamado. Descubra o seu propósito e viva por ele. Gaste a sua vida, como Paulo dizia: eu me gastarei até que Cristo seja formado em vós. Se deixe gastar pelo reino de Deus. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja, irmãos. Reino é todo lugar, é todo dia, é onde você for. Porque a igreja é você. Você é a igreja. E eu não estou falando do templo. Gabi falou: ó, irmãos, não deixem de congregar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que fora daqui, você também é a igreja. Dentro da sua casa, no seu dia a dia, nos seus afazeres. Permita-se queimar por Cristo. Para que outros, através de você seja a Bíblia que eles leiam. E perguntam: tem alguma coisa diferente, fulano? Amém? Queria que vocês se colocassem de pé. Os ministros de louvor, se quiserem também vir. Façam uma reflexão, tirem uns minutinhos. Eu sei que a gente está cansado, a semana está acabando, mas ela foi puxada, eu acredito nisso. Mas o Senhor é um Senhor que renova. Ele dá força ao cansado, Ele revigora as forças daquele que não tem mais vigor. Até os jovens se cansam. Mas o Senhor, Ele é poderoso para nos levar a águas tranquilas e nos fazer ser renovados. Você crê nisso? O Senhor vai dar um sono maravilhoso para vocês. Eu creio nisso. Mas deixa o Senhor falar com você nessa noite. Se permita ouvir mesmo que o Espírito Santo tem. Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo hoje?
que o Senhor quer me dizer? Existe algo específico, Senhor, que o Senhor gostaria de falar ao meu coração? Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu tens liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Os nossos corações estão atentos ao teu chamado, à tua voz, ao teu falar. Fala aos nossos corações, Senhor, com sabedoria e compreensão, sinalizações. Apocalipse, Senhor, o Espírito deu direcionamento às igrejas, Senhor. Que o Senhor venha nos dar um direcionamento nessa noite, como igreja, como corpo, como família. Oh, Senhor, venha atentar os nossos ouvidos, abrir os nossos ouvidos, despertar os nossos corações, Senhor. Nos fazer inclinados, Senhor Deus, a ouvir o bom Mestre, Senhor, que tem um coração manso e humilde, Pai. Nós queremos aprender de Ti, Senhor. Vem nos sinalizar, vem nos direcionar. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para adorar o Teu santo nome, Senhor, na beleza da Tua santidade, com tudo que há em nós, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. E nós queremos ouvir a Tua voz, Jesus, intimamente, Senhor, constantemente, Pai, com frequência, Senhor, ao nosso deitar, ao nosso levantar, Senhor. Oh Deus, eu te faço um pedido especial nessa noite, Jesus. Vem se revelar a nós, Senhor Deus, com poder e glória, Senhor. No nosso dia a dia, Pai, é dirigir o carro, lavar uma louça, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Desperta o Teu povo, vem nos despertar. Desperta a Tua igreja para nós ouvirmos o Teu chamado,
ouvirmos os teus propósitos, a tua agenda, os teus planos, Senhor. Oh Deus, nós nos rendemos a Ti, ao Teu governo, ao Teu domínio, Senhor. Como igreja, como corpo, Jesus. Tu és, Senhor, o nosso Rei. Tu és, Senhor, o nosso governador, Senhor. O nosso conselheiro bem presente, Senhor. Nosso melhor amigo, Pai. Oh Deus, como é bom, Senhor, Te adorar. Como é bom caminhar contigo, Senhor. Vem gerar, Senhor Deus, gratidão nos nossos corações e alegria pelo privilégio que é ouvir a Tua voz, Senhor. Tantos, Senhor Jesus, quiseram ouvir a Tua voz e hoje o Senhor habita em nós, Senhor, e está acessível a nós, Senhor. Gera em nós, Senhor, gratidão e alegria, Pai, por esse privilégio, Senhor. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Seja exaltado, Jesus. Nós Te agradecemos pelo Teu bom Espírito que habita em nós, Senhor. Te agradecemos pelo bom Pai que o Senhor é, que nos encaminha, que nos sinaliza, que nos direciona, que nos ensina, que está presente conosco, Senhor. Seja na bonança ou seja nas provações, mas sempre trabalhando em nós, Senhor. Até aquele dia, Jesus, até o dia em que nós Te veremos face a face. Esse é o desejo do nosso coração. Que as distrações desse mundo não venham tirar esse desejo, Senhor, no nosso coração, de Te ver, Senhor, de Te adorar, de Te contemplar na beleza da Tua santidade. E nós Te agradecemos, Senhor. Seja exaltado. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é Te